Qual o propósito de sua vida? Você já parou para refletir qual o propósito de sua vida? Já? Muitas vezes você acha que o propósito da tua vida está na busca por uma série de fatores, uma série de pontos que você considera importantes, talvez até fundamentais. Por exemplo, talvez o propósito da vida para você é uma realização profissional. A sua realização pessoal é a paz de espírito, é a felicidade. Mas eu quero dizer, meu irmão, que o propósito verdadeiro da tua vida é muito maior do que a sua família, é muito maior do que a tua carreira, ou mesmo muito mais ambiciosos do que os sonhos e aspirações, por maior que eles sejam. O propósito que Deus tem para a tua existência, meu amado, é algo extraordinário, é maravilhoso. Se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, uma coisa, deverá começar por Deus. Sim, para que você conheça qual o propósito da tua existência, é preciso começar por Deus. Lembre-se, amados, você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos dele. Oh, graças! Isso joga por terra todos os nossos anseios pessoais, joga por terra todos os nossos sonhos. E veja, amados, infelizmente, o homem geralmente ele inicia pelo lado errado. Inicia pelo lado errado. Pois geralmente ele inicia o que eu quero ser. Esse é o início de quase todos. O que eu quero ser na vida. O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, os meus sonhos para o futuro? Esse é o lado errado da vida. Porque nós começamos com o eu, a manifestação do eu, não aquela submissão e aquela necessidade de conhecer qual o propósito de Deus para a nossa existência. Jó capítulo 12, 10 diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó capítulo 12, versículo 10. Irmãos, você não criou a si mesmo, lembre-se disso. Você é criatura do Senhor. Logo não há um jeito de dizer a si mesmo: para que foi criado, para que eu fui criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, coisa assim que você nunca viu na tua existência, tenho certeza absoluta que você não vai encontrar uma serventia para esse objeto. Mas, se junto com esse objeto eu te entregar um manual do fabricante, manual de instrução, aí sim, você vai ler o manual, você vai compreender para que serve aquele objeto, você vai compreender para que serve aquele instrumento e você certamente vai usá-lo da melhor forma possível. Eu quero dizer com essas palavras que você precisa conhecer o teu manual de instruções. Você precisa conhecer o teu manual de instruções. Você deve começar com Deus, com o seu Criador. Você precisa conhecer qual a vontade do Senhor para a tua existência. Por que você está sobre a terra? Para que você veio à existência? O que é que Deus quer da tua vida? Eis o começo correto. Isso, amado, significa como lermos o manual de instrução de funcionamento do Elias de Oliveira. Se eu quiser usar minha vida segundo meus propósitos, com certeza eu vou escrever meu próprio manual. Mas se eu quero usá-la segundo os propósitos do Senhor, é necessário que eu conheça qual a vontade dEle para a minha vida. Irmãos, nós somos feitos por Deus e para Deus. Nós, eu, você, todos, nós fomos feitos por Deus e para Deus. E enquanto não compreendermos isso, a vida jamais terá sentido. Será vazia. Lembre-se, irmãos, é somente em Deus que descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o que significamos, o nosso propósito, nossa importância e, com certeza, também o nosso destino. Todos os outros caminhos da vida, todas as outras formas
de buscarmos propósitos para a nossa existência, nos leva a um caminho sem saída, a um beco sem saída. Não esqueça, por favor, não esqueça, em nome de Cristo, não esqueça, você foi feito por Deus e não o contrário. Infelizmente, amados, o homem chegou a um ponto tão de soberba que ele acha, alguns até acham de forma talvez involuntária, mas até conclui que foi eles que fizeram a Deus, ou seja, eles têm domínio sobre Deus. Mas a verdade, irmãos, a minha verdade, a tua verdade, a verdade de Deus para a minha existência, para a tua existência, é que nós somos feitos por Deus, que nós fomos feitos por Deus, e não o contrário. Viver é deixar Deus usar-nos para os seus propósitos, e não você usar Deus para o que deseja. Você entende? Quando eu procuro viver, meu irmão, eu preciso deixar Deus usar-me. Eu preciso conhecer a vontade do Senhor para que eu venha a ser um instrumento útil. Caso contrário, eu serei como aquele instrumento que eu falei lá no início, que você terá na mão, mas não saberá para que serve. Se você não tiver um manual de instruções, você terá um equipamento nas mãos, mas não saberá como usá-lo. Se você continuar a andar nos teus próprios passos, na tua própria vontade, com certeza semelhante àquele instrumento, você não saberá o que fazer com tua existência, você não saberá como usar a tua existência, e você será muito triste, será uma pessoa abatida, uma pessoa infeliz, porque só podemos ser verdadeiramente felizes quando temos o Espírito Santo de Deus invadindo, morando, habitando, fazendo do nosso corpo o templo. Oh, glórias! Romanos capítulo 8, versículo 6, o Senhor diz para nós: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Entendeu, amados? Romanos capítulo 8, versículo 6. Abra a tua Bíblia, medite, veja, escute, deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração, deixe o Espírito de Deus colocar propósitos na tua existência. Amém? Sermos bem-sucedidos não é vencermos na vida, ou seja, vencermos materialmente dizendo. Sermos bem-sucedidos na vida não é sermos ricos, termos carro do ano, bois, fazendas, casas, apartamentos, dinheiro na conta. Não, isso não é, na verdade, a bem-sucessão. Isso talvez até seja a bênção de Deus na tua vida, mas sermos bem-sucedidos em Deus é cumprir o propósito dele para a nossa existência. Oh, glórias! Amados, este é a solução, este é a bem-sucessão, este é o sucesso do ser humano, quando ele conhece a vontade de Deus para a sua própria existência, e quando ele permite que essa vontade de Deus venha à existência, quando ele deixa o Espírito Santo levá-lo para um lado e para o outro, empurrá-lo para um lado e para o outro, quando ele perde, quando ele tira totalmente a sua vontade pessoal e deixa apenas a vontade de Deus dominá-lo por completo. Oh, glórias! Amados, eis aí uma vida com propósitos. Uma vida com propósitos é aquela que conhece a vontade de Deus para a sua existência. Mateus capítulo 16, versículo 25. A autoajuda não é, em absoluto, uma ajuda. Sacrificar-se é uma forma, a minha forma de você achar a si mesmo seu verdadeiro eu. Mateus capítulo 16, versículo 25. Pegue a sua Bíblia, abra, leia, medite e verá que o texto fala isso. Talvez com palavras um pouco diferentes, estou usando aqui uma versão diferente. Mas eis aí a profundidade da palavra do Senhor, eis aí a verdade da palavra de Deus, eis aí, amados, o que Deus quer para ti. Sacrificar-se é a forma, a minha forma de você achar a si mesmo seu verdadeiro eu. Sacrificar-se em favor do reino de Deus, sacrificar-se em favor do Senhor, deixar a tua vontade em segundo plano, colocar somente a vontade de Deus como verdade inequívoca para a tua existência. Irmãos, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Como?
Podemos nos voltar para Deus, pois Ele nos revelou toda a vida em sua palavra. Então, como posso eu descobrir o propósito para o qual eu fui criado? É quando eu me volto, amado, quando tu voltas-se para Deus, quando você deixa a vontade de Deus se manifestar na tua existência, quando você dá lugar para o Senhor, porque quando você desenvolve essa verdadeira intimidade com Deus, essa verdadeira comunhão com o Senhor, você recebe dele a orientação, você recebe dele a direção e o Espírito te conduz segundo os propósitos de Deus. Oh, glórias! E com certeza serás um homem, uma mulher com propósitos na vida, feliz, alegre, sorridente, cheia da graça de Deus. O vazio, amado, esse vazio que domina a humanidade, deixa de existir. Você já notou que tem pessoas com milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de reais, pessoas riquíssimas, mas que vivem numa miséria espiritual, numa tristeza, abatidos, muitas vezes depressivos, pessoas que vivem sob o efeito de medicamentos, porque o dinheiro, porque aquilo que eles têm, que eles consideravam como propósito de vida, não conseguiu encher o seu ser, encher o seu coração. Não são as coisas dessa terra, meus irmãos, não são as coisas dessa terra, e muitas vezes nós temos visto que a igreja do Senhor, quando me refiro à igreja do Senhor, me refiro ao povo que compõe a igreja do Senhor, estão extremamente preocupados com as coisas dessa terra. É o trabalho em primeiro lugar, é a família em primeiro lugar, aquela vontade de ser feliz, de alimentar o corpo, de alimentar a carne, é férias, são viagens, são roupas, talvez até em demasia, ou cada dia um sapato novo e coisa e tal. Nós não estamos aqui para perdermos tempo com estas coisas. Nós não estamos aqui para perdermos tempos com essa vida. Não estamos aqui para alimentar a nossa carne. Nós estamos aqui para estudar o manual de instrução escrito por Deus para a tua existência, para a minha existência, e desta forma não ficarmos como cegos, apalpando aqui, bate a mão ali, coisa assim, andando de bengala porque não consegue ver o destino, não consegue ver o futuro, não consegue ver a existência. Não, amados, nós somos pessoas da luz, pessoas chamadas das trevas para a luz, chamadas para vivermos com os olhos abertos, com os olhos do Espírito Santo de Deus. E estes que estão com os olhos abertos, com os olhos do Espírito Santo de Deus, sabem quais são os propósitos de Deus para a sua existência. 1 Coríntios 2,7. A sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como forma de aflorar o melhor de si em nós. Você entendeu? Vou ler novamente. A sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como forma de aflorar o melhor de si em nós. Amém? Eis aí o cerne da mensagem de Deus. É fazer com que a nossa vida transpire, que de nossa vida jorre águas vivas, que são as águas do Espírito Santo de Deus, águas que alimentam, águas que mostram a verdade do Senhor. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa existência, Ele é a fonte da nossa existência. Lembre-se, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa existência. Deus é a fonte da nossa vida, é a fonte da nossa existência. E para descobrir-se o propósito da vida, é preciso voltar para a palavra de Deus. É isso que eu falei anteriormente. É necessário lermos o manual de instrução, que é a palavra de Deus. E nós, amados, como servos do Senhor, não podemos buscar conhecer qual a vontade do Senhor, qual o propósito do Senhor para a nossa existência, qual o propósito da nossa existência na sabedoria deste mundo, nas técnicas desse mundo. Não, irmãos, devemos edificar
a nossa vida sobre as verdades eternas. Oh, glórias! Nós devemos edificar, devemos alicerçar, devemos construir a nossa vida sobre as verdades imutáveis e eternas de nosso Senhor. Usar como norte de nossas vidas a sabedoria desta terra. Não. A sabedoria do próximo, diz um ditado, que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Não é bem por aí. Não, não é. A voz dos homens cheios do Espírito Santo de Deus, estas são segundo a voz do Senhor. Este sim, mas nós não podemos encarar e generalizar esta verdade. A voz do povo, amados, geralmente ela está alicerçada na ilusão desta terra, está alicerçada no conhecimento desta terra. E nós não somos dessa terra. O Senhor nos diz que nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui andando, vivendo uns dias como forasteiros em direção ao paraíso, à morada eterna, aquele lugar que o Senhor preparou para mim, para você, para todos nós. Oh, glórias! Efésios capítulo 1, versículo 11. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto que Ele está elaborando para tudo e para todos. Eis a grande verdade do Senhor para a minha existência. Eis a grande verdade do Senhor para a tua existência. Eis a vontade do Senhor para a existência da humanidade. Efésios capítulo 1, versículo 11. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto que Ele está elaborando para tudo e para todos. Aleluias, oh bênção, glórias a Deus, porque somos parte integrante do projeto do Senhor, somos partes integrantes do projeto de Deus. Irmãos, nesse versículo nós vemos 3 descobertas a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. Primeiro, nós descobrimos nesse texto a nossa identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Quando nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 11, nós vemos 3 aspectos do propósito da nossa existência. Primeiro, nós descobrimos a nossa identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Segundo, Deus já pensava a seu respeito, meu irmão, muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à concepção. Oh, aleluias! Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode até escolher uma carreira, meu irmão. Você pode escolher até uma carreira, meu irmão. Escolher seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. E o terceiro aspecto que nós vemos dentro desse texto, o propósito da tua vida, cabe em um outro propósito muito maior. O propósito global que Deus planejou para a eternidade. Aleluias! Então são 3 propósitos que nós vemos, amados. É isso que o Senhor tem para você. É isso que Deus diz para você. Que você é alguém chamado. Que você é alguém que tem já na sua concepção, antes mesmo da sua concepção, que é alguém que já nasceu com um plano, um roteiro de existência, mas é preciso que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que esse roteiro de existência, para que essa verdade do Senhor, para que essa vontade do Senhor venha a ser uma realidade na tua existência, na tua vida. Caso contrário, irmãos, serás muitas vezes um jovem, hoje como nós vemos, um jovem ainda muito novo, sem futuro, triste, abatido, sem horizontes,
Ou até pessoas que viveram, estão aí na terceira idade, já estão aí com seus 80 anos. Quantas pessoas estão aí com seus 80 anos, tristes, abatidos, porque olharam para trás e viram que nada fizeram, olham para frente e descobrem que nada vão fazer. É a vida sem propósito, meu amado. É a vida sem objetivo. É a vida que não leu o manual de instruções de como ser servo de Deus, de como buscar conhecer a vontade do Senhor para nossas vidas. E eu quero te falar, amados, eu quero te convidar para que você leia a Bíblia, para que você medite na palavra de Deus, para que você conheça a vontade do Senhor, porque lendo a Bíblia você procurará ser santo, ser puro, ser segundo o coração do Senhor, e esta pureza, essa santidade, essa proximidade com Deus vai lhe conceder o Espírito. Você será cheio do Espírito Santo de Deus, e esse dominará a tua existência, e você será levado de um lado e para o outro, de um lado e para o outro, oh glórias, e o Senhor estará no centro, e o Senhor estará no controle, e o Senhor será aquele que te leva, que te faz entender que a melhor coisa da existência, da nossa vida, é estarmos diante dEle, é estarmos dobrados diante dEle e procurando fazer unicamente a sua vontade. Oh glórias! Então, amados, qual o propósito da tua existência? O propósito da minha existência é servir ao Senhor acima de todas as coisas, colocar-me na vontade do Senhor acima de todas as coisas, e o restante o Senhor há de fazer por nós. Amém?